Título da mensagem de hoje: o que acontece quando deixo Jesus entrar em minha casa. Esse texto tem dois propósitos. Nós pegamos vários momentos da Bíblia em que Jesus visitou a casa de alguém, e sempre que Jesus visita a casa de alguém, algum milagre, alguma manifestação, alguma ação impactante acontece. E eu quero compartilhar com você dessas experiências que Jesus relata na sua própria palavra acerca das coisas que aconteceram quando ele estava na casa, na intimidade de alguém. Mas essa palavra também nos serve para que a gente possa verificar se esses sinais que Jesus realiza na casa onde ele entra, esses sinais também estão nas nossas casas. Se aquilo que Jesus fazia quando ele esteve aqui na terra, se os sinais, as maravilhas, os milagres que ele impactava estavam presentes nessas casas, se esses sinais também estão presentes nos nossos lares, nas nossas casas. Amém? Cláudia, seja bem-vinda, viu, filha? Cláudia perdeu a mamãe semana passada. Que Deus lhe fortaleça, você e toda a sua casa, viu? Em nome de Jesus. Serva de Deus, né, minha irmã? Isso traz um consolo, né? Nós louvamos a Deus pela vida dela. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 que Jesus está à porta. E se alguém ouvir a sua voz e abrir, ele entra na sua casa e ele vai cear, e essa pessoa vai cear com ele. Mas o texto diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. O Novo Testamento ele começa com Jesus fora da igreja, ou melhor, com Deus fora da igreja. Por isso que os sacerdotes, por isso que João Batista, pregava no deserto, porque os templos, as sinagogas estavam repletos de religiosidade, não fazia mais sentido falar de Deus dentro de um lugar que deveria ser espiritual, mas tornou-se político e poderoso. Então João Batista se vê na necessidade de pregar no deserto, sinal de que Deus não estava no meio da igreja ou dos templos, né? A igreja ainda não era constituída, mas os templos. E termina o Novo Testamento com Jesus fora da igreja. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Eu ceio com você e você ceia comigo. O que isso significa? Significa que nós precisamos tomar muito cuidado para que essa história não se repita nas nossas vidas. Para que Jesus não esteja fora. Meu querido carioca, botafoguense. Botafoguense? É botafoguense? O que é? Flamenguista? Você é botafoguense? Ah, você é botafoguense. E não há crises, não há atritos? Parça, que bom. Isso é misericórdia e graça. Seja bem-vindo, viu, querido? Que isso não se repita na nossa vida. Que esse Jesus, que esse Deus que está fora uma hora e continua fora outrora, que ele não se repita na nossa vida. Essa é a grande diferença entre o que é ser religioso e o que é ser espiritual. Religioso é aquele que aparenta ser espiritual, mas não é. Ele fala como cristão, ele se veste como cristão, ele ouve músicas de cristão, ele participa de ambientes que o cristão participa, ele até fala das coisas de Deus, ele até se submete à leitura da palavra de Deus, mas ele não tem intimidade com Deus. E o espiritual, consequentemente, por ter intimidade com Deus, ele tem tudo isso na sua vida. A diferença do religioso e do espiritual é que as coisas do espiritual acontecem com naturalidade. Ele ora com espontaneidade, para ele não é um sacrifício orar. Ele jejua com facilidade, para ele não é um sacrifício jejuar. Claro que o jejum é um sacrifício no sentido do propósito, né? Mas ele não vê impedimento em jejuar. Ele não vê impedimento em estar na presença de Deus e adorar a Deus. O religioso não. O religioso ele conta o tempo. Ele conta as horas. Milimetricamente ele calcula o que ele vai fazer, o que ele vai falar, de que maneira ele vai se comportar. Nós não estamos aqui para sermos religiosos. Nós estamos aqui para sermos
espirituais. Gente que tem intimidade com Deus. Gente que deixa o Espírito Santo ser o seu melhor amigo. Gente que não precisa de gente para dizer, estou certo, estou errado. Basta você ter uma conversa com Deus e Ele vai dizer para você. Nossa igreja, a igreja do Nazareno, não prega usos e costumes, se você deve vestir essa roupa ou aquela, se essa é justa, se ela é muito larga. Não, simplesmente vá na frente do espelho e pergunte para o Espírito Santo, Espírito Santo, esta roupa está boa para eu vestir? Eu tenho certeza absoluta que Ele vai falar ao seu coração. Espírito Santo, essa decisão que eu vou tomar está conivente, está alinhada à tua vontade para a minha vida. E eu tenho certeza que, no mínimo, se não for da vontade dEle, Ele vai lhe inquietar. Jesus visitava as casas e Ele manifestava sinais. Ele manifestava milagres. Eu quero compartilhar com você 7 casas nas quais Jesus esteve. E em cada lugar, Ele rezou algo particular. A primeira delas é a situação, o primeiro milagre de Jesus na história da humanidade, quando começa o seu ministério, aos seus 30 anos de idade. Jesus faz o primeiro milagre em Caná da Galileia. Ele é convidado a uma festa de casamento, ele, sua família, seus discípulos, eles estão lá. E de repente, no meio da festa, falta vinho. E a Bíblia diz que Jesus transformou a água em vinho. João capítulo 2, versículo 10 em diante. Ele diz, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, serve inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O vinho naqueles dias, muitas pessoas dizem, não, era suco de uva. Não, querido, era vinho mesmo. Era vinho fermentado. Era vinho alcoólico. Todavia, a cultura da época é diferente da nossa cultura. Então, eu não quero aqui estimular você. Se você bebe, não bebe, é um problema seu. Mas eu não quero estimular você a isso. Porque nós vivemos uma realidade diferente. São contextos diferentes. Estamos falando de 2000 anos de distância. Estamos falando de uma cultura diferente. Hoje, um dos maiores índices de morte no Brasil é por cirrose hepática. Cirrose hepática é fruto de gente que bebe. Hoje, os maiores índices de violência doméstica é fruto de gente que bebe, de alcoólatra. Então, a igreja é a primeira a não incentivar esse tipo de bebida, mas está na Bíblia. E nós não podemos ser falsos dizendo que aqui era suco de uva. Não era suco de uva, aqui era bebida alcoólica. Porque na cultura permitia, assim como no Antigo Testamento, um homem poderia ter muitas mulheres. Enfim, não vamos entrar no mérito doutrinário. A questão é que Jesus, quando entra naquele casamento, ele faz 2 grandes milagres naquela casa, naquele lugar de intimidade familiar. Ele proveu uma necessidade. Faltava vinho. A festa, diferente dos nossos dias, que dura 4 horas, uma festa de casamento, os mais abastados, 5, 6, ou quem sabe até a virada do dia. Mas naqueles dias a festa de casamento durava até 7 dias. No meio da festa faltou vinho. Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Ele proveu. Um dos sinais de Deus, um dos milagres de Deus, uma das ações de Deus nas nossas vidas, é que Ele é um Deus que provê. Talvez a sua necessidade não seja vinho. Piracicaba, às vezes, a necessidade é água, né? Por incrível que pareça, né? Não é vinho, mas é água. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu só sei que o Deus com o qual nós temos comunhão, o Deus que nós acabamos de cultuar, é um Deus que provê. Quando Ele está na intimidade da nossa vida. Eu não estou falando de Deus de distância. Eu não estou falando um Deus de distância. Muitas pessoas hoje ainda cultuam Deus num crucifixo. Querido, Jesus não está mais na cruz. Ele esteve na cruz. Ele foi crucificado no Gólgota.
Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. Ele foi tirado da cruz, foi sepultado, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. Esse Deus não é mais um Deus distante. Ele é um Deus que habita na vida de todo aquele que nele crê. Você crê nisso? Você pode louvar a Deus por isso? Eu trouxe uma vez um ex-frei na igreja, e ele deu um testemunho da sua vida, e eu guardo as palavras que ele disse. Ele dizia assim: antes eu trazia um crucifixo no peito, hoje eu trago a cruz de Cristo no coração. Antes eu trazia um crucifixo no peito, hoje eu trago a cruz de Cristo no coração. Porque Deus não é um Deus distante. A Bíblia diz que um dos cognomes de Deus é Emanuel, Deus conosco, Deus que caminha ao nosso lado. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita na vida de todo aquele que crê. Jesus, quando entra na nossa intimidade, na nossa casa, na nossa vida, Ele provê. Mas há um outro milagre nesse texto. Ele proveu vinho. E vinho para judeu era sinônimo de alegria, festa, celebração, vida. É inconcebível um cristão que não tem vida. Problema todo mundo tem. Quem não tem boleto para pagar? Todo mundo tem boleto para pagar. Quem que quando bate o dedinho no pé da geladeira não diz: ai, Jesus, misericórdia, né? O crente pode parar até isso, ó. Todos nós batemos o dedinho no pé da geladeira. Todos nós temos desafios, mas isso não nos impede de vivermos a alegria de Deus na nossa vida. Alegria que não é circunstancial. Aqui no texto ela é circunstancial, porque Jesus proveu, isso trouxe alegria para o povo. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus que habita em nossas vidas, ele tem como fruto a alegria do Senhor. O Antigo Testamento diz que a alegria do Senhor é a nossa força, tamanho o poder que ela tem sobre a sua e a minha vida. Viva abatido, entristecido, reclamando de tudo, murmurento, para você ver quanta coisa de desgraça você atrai na sua vida. Você só atrai desgraça. Se você pedir para a pessoa que fica reclamando de tudo, e eu não tiro as suas razões para isso, mas você só vai atrair desgraça. Agora, dê liberdade para que a alegria do Espírito Santo cresça e se multiplique dentro de você. Você vai atrair bênçãos, milagres. Primeiro, porque você está dando liberdade para o Espírito Santo se manifestar. Segundo, porque a alegria traz alegria. Jesus é aquele que provê tudo que eu e você necessitamos, e Jesus é aquele que nos traz alegria. Pastor, faz tempo que eu não sinto alegria no meu coração. Então comece a rever a sua intimidade com Cristo. Eu não vou dizer para você rever o quanto você frequenta a igreja, não vou dizer para você rever as pessoas que estão ao seu redor. Apenas comece a rever o quanto Jesus tem sido íntimo de você. Segunda casa, a casa de Pedro. Marcos capítulo 1, versículo 30. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Diga: Jesus, na nossa casa, Ele traz cura. Cura. Milagre. Transformação. É isso que nós devemos cultivar na nossa casa. Milagre, transformação, cura. Deus, a tua palavra diz que o Senhor promete me curar. A tua palavra diz lá em Isaías que Jesus levou consigo, ou levaria consigo, né? Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo, levaria consigo na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Toma posse disso. Eu tomo posse disso e eu profetizo a cura do Senhor sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus vem e faz o impossível acontecer.
Renova as minhas forças. Eu não quero entender a complexidade desse diagnóstico. Eu não quero entender a veracidade daquelas palavras da medicina, da ciência. Eu respeito a medicina e a ciência, mas eu quero o quê? Que a sua palavra está acima de tudo isso. Eu preciso ver em Deus o poder de cura. Eu não posso somente ver nos médicos o poder da cura. Eu não posso somente ver nos remédios o poder da cura. Eu preciso ver em Deus o poder de cura, porque Ele me promete curar. E Ele diz que levou na cruz todas as minhas enfermidades. E eu gosto dessa expressão: a febre a deixou. A febre a deixou. Foi embora. Foi embora. Outro dia, eu não sei que eu tinha, se era dor de cabeça, não sei o que era, dor na perna, não lembro o que era. Tem dia que você faz academia só pela graça, né? Você sai o pó da rabiola na academia, né? Eu não lembro que dor que era. E eu falei, essa minha dor. Depois eu falei, ei, minha dor? Não, que minha dor? Eu não tenho minha dor. A dor não é minha. A dor não me pertence. A gente tem que se vigiar com isso. Tem gente que tem dor já domesticada, treinada. Eu tenho essa minha dor aqui já faz 20 anos. É claro, você tomou posse dela. Toma posse do Deus que cura toda a sua dor. Amém? Terceira casa, a casa de Levi. Jesus leva algo interessante. Olha o que diz o texto, Lucas 5:29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vem chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Diga, a casa onde Jesus entra e tem intimidade, tem arrependimento. Arrependimento. E arrependimento prevê perdão. Na minha casa precisa ter arrependimento e perdão. A minha casa não pode ser um conjunto de pecados. A minha casa não pode ser uma reunião de gente que vive no pecado, a não ser que essas pessoas não conheçam a Cristo. Mas se nós conhecemos a Cristo, nós precisamos praticar o princípio do arrependimento. Eu costumo dizer para os irmãos que às vezes o mais importante não é não errar, mas é o que eu faço com o meu erro. Às vezes a gente erra. Hoje eu estava no trânsito, depois que eu fui votar, e eu entrei na Avenida Armando Salles, não vi um carro vindo. Um carro pequeno vindo assim, e eu acho que eu fechei pela reação do rapaz, do motorista, eu acho que eu fechei, e não foi pouco não, Fatala. Ele só faltou descer do carro e me bater. Extremamente agressivo. Ainda bem que o vidro estava fechado, extremamente agressivo. Aí subi a Avenida Saldanha, quando chegou no final da Saldanha, eu parei do ladinho dele. Abri o vidro. Falei, meu querido, me perdoe, eu não lhe vi. Não, porque você viu só, eu fiquei entre o seu carro. Eu falei, você tem toda a razão. Não lhe vi, olhei, não vi ninguém na avenida e entrei. Você me perdoe. Aquele furor, né? Aquela tensão. É o exercício do arrependimento e do perdão. Na nossa casa precisa ter arrependimento e precisa ter perdão se Jesus passa por ela todo dia. Amém? Amém? Isso é um privilégio, viver o princípio do arrependimento e do perdão. Eu não sei se você se lembra do tempo que você não conhecia Jesus Cristo.
Mas quantas pessoas hoje carregam consigo mágoas porque não perdoaram? Irmãos, olha que leveza a gente poder perdoar alguém. Olha que coisa miraculosa. Esse incidente poderia ter destruído o meu dia, o dia desse rapaz. O meu dia não, porque eu estava com consciência limpa, eu não vi, não fiz por maldade. Mas talvez o dia dele. Com ódio, com ira. Não, ele pediu perdão para mim, ele errou, ele falou que errou, ele pediu perdão. Acabou! Como Deus é maravilhoso! Que coisa maravilhosa são as coisas espirituais, são as ferramentas que Deus nos dá para a gente colocar em prática e viver o quanto elas são eficazes, eficientes, poderosas. Digo, o arrependimento funciona, porque Deus está nele. Você pode louvar a Deus pelo arrependimento? Quantos problemas você não tem mais na sua vida porque você já se arrependeu? Quantos casais que estão aqui hoje estão juntos porque houve arrependimento? Quantos filhos estão em comunhão com os pais porque houve arrependimento? Quantos amigos continuam amigos, não perderam uma linda amizade porque houve arrependimento e o exercício do perdão? Isso é divino, isso é maravilhoso. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos ministros da reconciliação. E sabe qual é uma das ferramentas para a reconciliação acontecer? É o arrependimento. Quarta casa. Jesus deu uma passadinha na casa de Jairo. E olha o que aconteceu na casa de Jairo. Lucas 8:49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Olha as palavras benditas de Jesus: não temas, crê somente e ela será salva. Sabe o que significa essas palavras? Diga: esperança. Alguém disse: Senhor, esquece, sua filha está morta. E Jesus disse: não temas. Não dê ouvido a essas palavras. Não olhe para as circunstâncias. Apenas creia. Não temas. Crê somente e ela será salva. Esperança. Quando Jesus passa pela nossa casa, vive conosco na nossa casa, dorme na nossa cama, assenta-se à mesa para almoçar, para jantar, para tomar o café da manhã, assiste televisão conosco, Ele nos traz esperança. Qual que é a sua necessidade? Qual que é o milagre que precisa acontecer? Qual que é o absurdo, humanamente falando, que precisa acontecer? Coloca para Jesus e não perca a sua esperança. Ele não disse para Jairo: a sua filha está salva. Ele disse para Jairo: a sua filha será. Era uma promessa. Mas ele criou no coração de Jairo esperança. Quantas milhares de promessas não existem na Bíblia para você e para mim? Creia. Creia. Espera. Amém? Amém? Uma outra casa que Jesus passou foi a casa de Marta e Maria. Diz o texto lá em Lucas 10:38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa.
Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Ela estava quieta lá, sentada perto de Jesus, a ouvir os ensinamentos. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Diga: quando Jesus entra na minha casa, Ele me traz ensinamentos. Que coisa maravilhosa Jesus te ensinar. Que coisa maravilhosa o Espírito Santo lhe doutrinar. Você pegar um texto da Bíblia e começar a ler aquele texto, e o Espírito Santo começar a fluir e começar a fazer você enxergar coisas que você nunca enxergou. Agora, quantas pessoas são cristãs hoje e há muito tempo não se assentam para ler uma página da Bíblia? Se Jesus está na sua casa, querido, na sua casa tem de haver ensinamentos, estudo, procura, assentar-se aos pés de Jesus e dizer: Espírito Santo de Deus, venha, me mostre, me faz entender. Faz entender. Precisamos buscar os ensinamentos. Pastor, mas eu vou à igreja de domingo. Glória a Deus que você está aqui. Tivemos um culto abençoadíssimo nesta manhã, um culto abençoado nesta noite. Mas isso é suficiente para aquilo que nós desejamos, para a esperança que nós desejamos, para os milagres que nós desejamos. Isso é suficiente. Jesus diz a Marta que Maria escolheu a boa parte. Uma coisa só precisa. Maria escolheu a boa parte. Tem gente que tem escolhido tudo das coisas espirituais, mas curiosamente menos a boa parte. É como se você fosse comer o bolo e comer só a massa e não comer o recheio. Vai comer aquele hambúrguer, né? Hoje tem um nome diferente, hambúrguer, não é caseiro, é tipo gourmet, mas tem um outro nome, artesanal, coisa chique, hambúrguer artesanal. É como se você fosse comer um hambúrguer artesanal e comer só o pão e deixasse lá o recheio. Já pensou? Jesus disse que ela deixou a melhor parte. Maria pegou a melhor parte. Marta não. Quantas e quantas vezes nós corremos o risco de vivermos dessa maneira? É que nem academia, né? Você pode erguer quanto peso for, mas se o peso que você ergue está leve para você, você está se enganando. Porque o seu corpo não vai reagir a um peso leve. O seu corpo vai só reagir se você suar. Você vai perder tempo. Você vai levantar cedo, vai fazer tudo que tem que ser feito, mas não ganhou nada, não valeu grande coisa. Você foi passear na academia. Porque para que aquilo tenha efeito na sua vida, você precisa fazer força. Amém? Na casa de Marta e Maria, Jesus levou ensinamentos. Nós precisamos ter ensinamentos na nossa casa. Sexta e penúltima casa, na casa de Zaqueu. Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação
nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Na casa onde Jesus está, na casa por onde Jesus passa, na casa onde Jesus é cultuado, na casa onde há uma família que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, há salvação. E a salvação é exclusiva de quem é espiritual. Ela não pertence a quem é religioso. Diga, a salvação é só para quem é espiritual. O religioso não é salvo, não está salvo. Irmãos, infelizmente a gente vive uma geração eclesiástica, uma geração dita cristã, mas que se preocupa com tudo. Talvez a sua grande maioria se preocupa com tudo que Deus pode nos oferecer, mas não se preocupa com a salvação. Não se preocupa com a salvação. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos, com o Adriano. Alguns anos atrás, antes da pandemia, por 7 meses, eu ministrei nessa igreja toda quarta-feira. Deu 7 meses cravado. Toda quarta-feira, o livro de Apocalipse, versículo por versículo. Infelizmente, eu não filmei. Preciso pregar de novo. Mas requer estudo, porque Apocalipse tem várias linhas de pensamento, então a gente sempre prega uma linha que a gente crê, mas as outras linhas que também são possíveis de acontecer. Mas você não vê as pessoas falarem de Apocalipse. Você não vê as pessoas preocupadas em entender a volta de Jesus. Você não vê as pessoas preocupadas com salvação. Você não vê. E sabe por que eu preguei Apocalipse? Porque eu, por vontade própria, um dia decidi conhecer sobre a volta de Jesus. Fui fazer um curso aqui, um curso ali, comprei um livro acolá, um outro livro não sei aonde. Na época era até fita cassete, não faz muito tempo assim, né? Era fita cassete. Quantas fitas cassetes eu não ouvi? A coleção de fita sobre a volta de Jesus, porque era uma necessidade que eu tinha. Na minha casa tem de ter salvação. Salvação da minha família, salvação dos filhos, salvação dos pais. Na nossa casa tem de ser cultivada a salvação. Não brinque com a sua salvação. E por fim, última casa, na casa em Emaús, Lucas 24, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque à tarde o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. A casa desses homens na aldeia de Emaús, essa aldeia fica a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Jesus estava andando com eles a caminho da aldeia, e aí ficou tarde. Eles disseram: olha, fica aqui conosco, passa aqui a noite, amanhã você prossegue a sua viagem. E ele assim o fez. E diz a Bíblia que quando Jesus estava sentado à mesa, todos eles comendo, quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. Até então eles não tinham enxergado que aquele que estava caminhando com eles lado a lado, nesses 12 quilômetros, ou mais, porque naquela época as ruas eram tortuosas, ou mais, era Jesus Cristo. Mas quando Jesus parte o pão, os olhos se abrem e eles têm uma visão espiritual. Quando Jesus passa pela nossa casa, Ele nos traz visão
espiritual. O que é visão espiritual? É quando você vê o que as pessoas não veem. A Bíblia diz que para o homem natural, as coisas de Deus são loucura. Para o homem natural, as coisas de Deus são loucura. Visão espiritual, dons, talentos, virtudes que Deus nos dá, que Deus nos capacita. Há algumas coisas que acontecem no meio da igreja nos nossos dias que realmente são escândalos, são enganos, são mentiras. É um tal de soprar a unção de uma bexiga, dar nó na bexiga e vende a bexiga por R$500 e você leva a bexiga na sua casa e fura a bexiga e a unção espalha pela sua casa. Uma coisa ridícula, absurda, herege. É gente que pega um monte de vassoura, leva no monte, ora no monte, vende a vassoura para varrer o pecado da sua vida e cobra R$1.000. Umas coisas esquisitas que acontecem no meio da igreja hoje. A unção do cuspe. O pregador vem e começa a cuspir nas pessoas e elas recebem a unção, as coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas não confunda a heresia com manifestações espirituais. Quem não crê, infelizmente muitos não crê no poder do Espírito Santo, vivem apenas a razão da teologia, a razão do conhecimento, e nós respeitamos quem assim o faz, mas nós cremos no poder, nós cremos em visões, nós cremos em revelações, eu oro em línguas, eu profetizo, nós cremos nas manifestações, eu creio no dom da cura, eu creio no dom da fé, nós cremos. E devemos buscar esta visão espiritual. Limitados são aqueles que não têm visão espiritual. Diga, visão espiritual é a manifestação do poder de Deus em nossa vida. E essa manifestação muitas vezes facilita a nossa vida. Quantas vezes estou para tomar uma decisão e eu vou orar aos pés do Senhor e digo, Pai, o que eu tenho de fazer? Qual é a tua vontade? E Deus, de uma forma explícita, diz, essa é a vontade. Encurtou o caminho, não perdi mais tempo com essa ou aquela possibilidade. Não, Deus disse isso e ponto final, e é aqui que nós vamos prosseguir. Enfim, na casa por onde Jesus passa, na casa onde Jesus tem intimidade com os seus, tem provisão, tem alegria, tem cura, tem arrependimento e perdão, tem esperança, tem ensinamentos, tem salvação e tem visão espiritual. Você pode louvar a Deus por isso? Agora eu lhe pergunto, não me responda, apenas pense. Na sua casa, crente, na nossa casa, cristão, esses sinais estão aflorados. Se não estão aflorados, é porque falta pelo menos uma coisa, e é a mais importante: intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. Chorar aos pés de Jesus. Falar com Jesus. Abrir o seu coração. A gente que é humano se sente honrado quando alguém faz isso com a gente, né? Eu tenho vivido isso mais intensamente na psicanálise. Que a proposta da psicanálise é você se abrir para alguém. É você falar o que está no seu coração. E quantas coisas Deus tem feito através disso. Imagina Deus quando ouve você dizer, Pai, hoje eu estou triste. Hoje eu não sei que decisão tomar. Você acha que Deus não ouve uma oração dessa? Uma oração sincera. Uma oração de intimidade.
se na sua casa está faltando alguns desses sinais aqui. E tem outros sinais que nós podemos pregar outro dia sobre outras casas que Jesus visitou. Chega para ele e diz: Pai, preciso estar mais perto de Ti. Amém? Vamos fazer da nossa casa um lugar onde Jesus tenha facilidade de se manifestar. Se na sua casa a TV ficar ligada em filmes de terror, em programas de fofoca, aí, filho, talvez realmente você tenha dificuldade em ver Jesus manifestar-se. Se na sua casa só discussão, briga, se na sua casa não se invoca o nome de Deus, se na sua casa só se ouve o pagode dos bravos, funk dos terroristas, aí, filho, difícil. O apóstolo Paulo diz: não apagueis o fogo do Espírito Santo. Não apagueis o fogo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.